Olá, hoje eu preciso fazer uma faxina no meu carro. O carro de trabalho está com alguns problemas por causa do uso. E esse tipo de manutenção a gente faz em casa mesmo. Consegue-se fazer com apenas algumas ferramentas. E eu queria mostrar para vocês como fazer de uma forma mais light, de uma forma mais fácil. O meu carro está com bastante sujeira. Os fios soltam sujeiras, pó de fio, e vai acumulando com o tempo, e isso dá problemas no trabalho. Causa outros problemas durante a confecção. E a minha máquina, dá para perceber, ela está precisando mesmo de um banho. Essa é a parte do carro de trabalho, é a parte da frente. Uns chamam de basculante, outros de engate de trabalho. Todas as máquinas que eu conheço que podem soltar essa parte possuem na parte de baixo rodinhas. Aqui eu tenho um parafuso com engate Phillips. Eu preciso colocar uma ferramenta, uma chave Phillips. Pode ser uma chave normal, desde que ela encaixe dentro. Existem tamanhos diferentes de chave Phillips. Se você usa uma muito grande, arromba essa parte de dentro do parafuso. E daí prejudica, você vai ter que trocar o parafuso mesmo. E existem menores, que também danifica se você forçar. Se ela é muito pequenininha, ela gira dentro do parafuso e acaba comendo. Então também não é aconselhável. O ideal é uma que entre, encaixe e firme bem para você girar. Temos escovas e temos essa que tem dentes. Vamos trabalhar limpando a máquina. Para limpar, eu tiro essas escovinhas, porque embaixo delas costuma acontecer com frequência o acúmulo de fios. Os fios engatam e ficam ali enrolando, enroscando. Dentro da escovinha também. Essa minha aqui está bem sujinha. E depois que eu tiro a escova, eu vou conseguir limpar melhor. Outra providência é observar. Olha como ela está dançando. Ela deu uma folga aqui. Eu preciso arrumar essa folga para que não dê mais problemas, principalmente de engatar os fios. Certo? Tirar os parafusos e colocar na mesa, na mesma ordem que eu tirei a escovinha e o parafuso. E também a aruela, que é essa parte que firma mais o parafuso na escovinha. Sempre coloca na ordem para depois ela voltar nessa mesma ordem. Não misturar parafusos é bom, porque o engate dele, o buraquinho onde ele foi rosqueado para aquele tamanho. Se tiver milímetros de diferença, pode dar problema de você esgaçar o engate. Olha quanta sujeira. Mas vamos primeiro tirar o parafuso. Não forçar demais. Primeiro testa uma ferramenta. Tira o parafuso. Ele é pequenininho, então coloca numa mesa, numa superfície que não vá perder o parafuso. E tira a escovinha. Essa escovinha tem uma aruela. Então coloca numa ordem. Vamos ser bem profissionais. Já tirei a escova, já faço a limpeza e deixo ela pronta. Ela está bem suja. Com uma pinça de ponta, vai entrando nas escovas, não entre os fios, entre um chumaço e outro de fio, e vai puxando o excesso sem cortar, que daí você consegue puxar os que estão entremeados ali. Essas escovas também podem ser substituídas quando ela tem uma vida útil relativamente pequena.
dependendo do uso também, porque ela vai ficando com os cabelinhos, com os pelinhos saltados. Esses pelinhos precisam ser cortados. Os que estão vindo muito para cima precisam ser cortados. E para baixo também. Dá para perceber que ela não é uma escovinha reta, não é uma escova em que as cerdas ficam retas, ela é encurvada para cima. Esse para cima é onde encaixa a aruela. Então eu já sei que a posição que ela vai voltar para o carro depois é assim. Coloco na mesa depois de limpo, ali. Vou para essa outra lateral. Essa é uma escovinha que não tem cerdas. Já foi consertada na assistência técnica e eles colocaram para mim uma aruela fabricada por eles. Já tinha uma aruela da própria máquina e eles colocaram mais uma. E olha a sujeira que tinha embaixo. Para não perder peça alguma, eu já deixo a aruela e ela pronta. Com um paninho, aqui é um pedaço de camiseta de malha, eu limpo essa peça. Se não sai com facilidade, não molhar. Pega um óleo lubrificante ou óleo para máquina, ou esses desengordurantes. É um óleo desengordurante, é um óleo desengripante, um óleo desengripante no pano e faz a limpeza. No dia a dia, o trabalho que costuma ser feito na máquina, ele vai sujando. Você não para todos os dias para fazer uma faxina como faz em casa, numa casa. Você usa um dia específico para limpar. Ela ficou limpa lá, aqui também depois nós voltamos com o paninho para limpar. Próxima escovinha. Abre o parafuso. Parafuso vai primeiro. A aruela vai depois. Ela tinha uma sujeirinha embaixo. Vou colecionar a sujeira só para ver a quantia. Pego a pinça e já limpo a escovinha também. Se não tem uma pinça assim, uma agulha de costura com ponta consegue puxar esses fios para fora. Não entre meio as cerdas. Entre um grupinho e outro de cerdas, você coloca a agulha ou a pinça e puxa. Quando terminou, observa se as cerdas estão muito abertas e dá uma tosada naquelas que estão mais para fora, naquelas que estão mais rebeldes. Essa escovinha aqui também merece uma limpeza na parte de baixo e na parte de dentro. Para essa parte de dentro, como eu não consigo bem, faço com um cotonete. Sujeirinho. Coloco ali. Vou tirar as outras três. Essa percebe até que tem um fio ali engatado embaixo. Vou tirar as outras três, depois limpamos. Tirei todas as escovinhas.
Agora vamos tirar o guia-fio. O guia-fio, algumas máquinas têm o parafuso para cima, outras têm o parafuso dentro. Também é parafuso Phillips, então é preciso tomar cuidado para não confundir com aqueles que já foram tirados. Desengato. E puxo. Ele tem duas partes, a parte do ímã. O parafusinho é bem parecido com aquele, mas é um pouco menor. Coloco ele numa outra posição, não misturando com aqueles para não dar problema. Usando cotonete, usando o paninho, limpar todas as sujeirinhas. E olha quanta sujeira que tem aqui. Vamos deixar do lado só para contabilizar depois. Mesmo limpando periodicamente, com o uso, surgem essas sujeiras lá por dentro. Então, de tempos em tempos, uma faxina no carro também. Faz-se faxina na máquina também, pelo menos uma vez por ano, quando muda a estação, porque lãs soltam mais pó. Esse pó, essas felpas que ficam na máquina, ficam nas entranhas da máquina. E no carro também. Então, quando muda a estação para você vai trabalhar somente com fio, com linha, é bom sempre mudar a linha e fazer a limpeza. Então, essa parte onde está o ímã, você deixa do lado. Percebe que tem mais uma parte onde vai o guia-fio. Há modelos de guia-fio que já vem o ímã encaixado dentro. Então, você precisa observar qual é o tipo de máquina que você tem. Mas, de modo geral, todas elas desengatam. Sujeiras que aparecem aqui por dentro com cotonete. Nada forçando, não molhar, lavar, essas coisas assim, não é bom. Uma peça mal enxugada, uma peça mal seca, acaba enferrujando, e nós não queremos isso. Olha a quantia de sobra de fio que ficou aqui dentro. Passei o cotonete, vou com o paninho. O pano está seco, apenas com uma gota de lubrificante já é o suficiente para você limpar. Não pode ficar besuntando aqui muito óleo, porque depois vai manchar as roupas que você tece. O guia-fio tem o engate A e o engate B. Tem essa alavanca que fecha, então já fecha ela e limpa também. Abre e fecha até conseguir limpeza ali, o melhor que puder fazer. Numa assistência técnica, essa limpeza, eles fazem qualquer tipo de limpeza na máquina e usam máquinas, um compressor para tirar fios lá por dentro, restos de sujeira lá por dentro da máquina também. Mas em casa nós podemos fazer, em casa nós podemos fazer uma limpeza geral assim também. Posicionando da mesma forma que estava antes. Deixamos do lado, porque ainda precisamos limpar aqui por dentro. E olha quanta sujeira. Parece mostrar assim a sujeira, nossa, como ela é relaxada. Não é questão de relaxo, é questão de trabalhar demais e ter pouco tempo para limpar. Isso também não é desculpa, né? Mas, como eu disse, não se limpa a toda. Fiz uma blusa, vou limpar, fiz outra blusa, vou limpar. Não é assim. É que ela estava começando a dar problemas. Aqui nós temos essas escovas, eu não tiro elas. Elas têm um parafuso que não é a chave Phillips, é um parafuso...
é um parafuso para chave de fendas normal, mas eu não tiro essas escovas. Elas são abaixadas. Nesse modelo de máquina, elas abaixam, você consegue girá-las e com a pinça ou com a agulha de costura tirar fios caso estejam aqui entremeando as escovas. Elas não servem para muitos trabalhos, elas não incomodam na maioria das vezes. Então, só acumula ali porque cai da antena, cai justamente em cima do carro. E olha a sujeira na mesa. Vai puxando e vai tirando. Fazer isso nas duas. Depois que eu limpo as duas escovas, essas são escovas basculantes, elas vão e voltam. Pego também um pouquinho de óleo no pano, vamos lubrificar aqui somente o pano, e vou passar aqui dentro, onde vai o guia-fio encaixado, eu vou passar esse paninho úmido de óleo, mas ele não está em excesso o óleo. Eu não posso colocar óleo em excesso, porque depois o óleo também enferruja. E depois que enferrujou, não tem muito o que fazer. Passo em toda a superfície do carro. Às vezes tem resquício de óleo antigo que secou. Às vezes tem pó, que ajuda também a enferrujar. Aqui por dentro, como é difícil achar a localização, pode ser um pincel próprio para isso. Um pincel que você guarde somente para isso. Consegue passar para tirar resquícios de sujeira que tem ali com o pincel. Ergue e abaixa as escovas para dar uma liberação nos fios. Aqui dentro existem escovas também que não são tiradas. Elas podem ser tiradas por um técnico que mexe em todos os parafusos, mas nós não mexemos porque qualquer ajuste, mínimo que seja, ela estiver errada, dá problema depois na confecção. Então, não tira nem essas outras escovas aqui dentro. Essas escovas são planas, não tirá-las. Se elas estiverem muito gastas, tem como retirar e trocar, mas não mexe na limpeza. Enquanto estás fazendo a limpeza, não mexe nelas, não. Todas essas peças de substituição, quem trabalha com isso, quem faz manutenção, tem para repor. Se você, ao tirar, quebra ou desempena o parafuso, depois, para achar um compatível, é difícil. Então, é melhor não mexer, porque o dano é grande. Sempre me perguntam quem faz a manutenção de máquina. Hoje em dia é muito fácil você encontrar manutenção em casas de assistência técnica para máquinas de tricô. Pesquisa na internet a cidade mais próxima à tua localização. Aqui embaixo está muito seco o óleo antigo. Então, passo com um paninho lubrificando que ele ajuda a soltar.
Passei o paninho, limpei bem. Não pode ficar sobrando óleo, então sempre faz o teste, passa um papel absorvente para tirar excesso. Excesso de óleo também prejudica a máquina. Em todas as partes. Feito isso, limpa-se a sujeira. Olha a quantia de fios e sobra de fios e poeira de fio e sujeira mesmo, pó que existia dentro da minha máquina. Aliás, perdão, dentro da parte frontal da máquina. Somente nessa parte aqui, nesse basculante. Olha toda a sujeira. Limpa-se. E agora colocar novamente as peças. Não dá para inverter. Eu preciso colocar nessa mesma ordem. Viro o basculante e coloco a rodinha com cerdas. Coloca o parafuso e fecha, no sentido horário. Não forçar demais, ele precisa ficar preso, mas se você forçar demais, você acaba danificando o engate do parafuso. E na próxima vez que você precisar tirar, ele vai estar com problema porque você não consegue tirar. Escovinha funcionando bem, ótimo. Vamos para a próxima. Essa escovinha de plástico com dentes. Ela encaixa por baixo dessa escova com cerdas e por cima vai as aruelas. Uma aruela já estava ali, que ela compunha esse conjunto que foi fabricado para deixar a escovinha com dentes mais firme, e depois o parafuso. Firmar o parafuso, testar, ir para a próxima. Essa minha tinha uma aruela embaixo, a escovinha, aruela em cima e o parafuso. Testar, colocar as outras e depois colocar o guia-fio. Elas precisam ser postas por trás. E o parafuso também. Então, virar, encaixar primeiro uma parte. E depois a outra para achar o buraquinho certo. Parafuso é pecorrucho, colocar e firmar. É preciso cuidar porque o ímã puxa ele de tão pequenininho que é. Firmou, firmou. Aqui está o nosso guia-fio já funcionando. Testa, verifica que o parafuso vem até aqui em cima, mas ele não aparece, ele só tem o sinal bem pequenininho. Ele não aparece, ele não desponta para cá. Vou colocar as outras escovas e dar uma geral nela, finalizando o trabalho. Essas basculantes, elas ficam no N, elas ficam para cima, não para dentro.
Para dentro é para um trabalho específico. Eu prometo mostrar num vídeo como trabalhar com elas nessa posição. Certo? O nosso guia-fio, testar para ver se ele está funcionando bem. E as escovinhas embaixo também, limpas e girando bem. Não se lubrifica essas escovas aqui, elas ficam normais, só usamos um pouquinho de lubrificação para limpeza do basculante, mas não nas escovinhas, porque senão elas passam, esse óleo vai endurecendo e vai ficando difícil delas girarem. A função delas é justamente que elas girem livremente. Faço a limpeza de vez em quando. Também pode-se fazer um desbaste com a tesoura, mas não aqui no carro. Fazer esse desbaste quando ela está solta. Se você limpa aqui, acaba sujando, engatando em outro lugar, que depois vai incomodar também. As escovinhas são possíveis, quando estão muito gastas, muito ralas, são possíveis de serem trocadas. Os modelos costumam ser modelo padrão, mas sempre observa os engates que você tem. A escova plástica fica embaixo e as escovinhas com cerdas ficam por cima. Elas giram por cima dessa outra que está em plástico aqui dentada. Ok? Também pode ser possível colocar, caso ela esteja muito balançando demais, ela não pode ficar presa. Ela precisa ter essa liberdade, essa folga, mas quando uma folga está grande demais, também é possível fazer uma adaptação, uma arruela, adaptando ou tentando encontrar uma que tenha o tamanho ideal ali. Ok? Essa é a nossa dica para hoje, uma dica de manutenção. Certo? Bom trabalho!